O cheiro de madeira velha e mofo me recebeu quando Roberto abriu a porta daquela casa abandonada no final da Estrada dos Pinheiros. "Aqui é seu novo lar, pai", disse meu filho com uma frieza que me cortou mais fundo que o vento gelado de junho. "Não tenho mais condições de te sustentar. Já fiz mais que minha obrigação." Com 75 anos nas costas e o coração partido, carreguei minha mala pequena para dentro daquele casebre isolado, sem imaginar que estava prestes a viver a maior transformação da minha vida. Chamo-me Manuel Pereira dos Santos. Nasci numa fazenda de café, no interior de Minas Gerais, em 1948. E durante 7 décadas e meia, acreditei que tinha cumprido meu papel neste mundo. Roberto era meu filho único, fruto do meu casamento com Dolores, que morreu de câncer quando o menino completou 12 anos. A partir daquele dia trágico, dediquei minha existência inteira a criar Roberto, trabalhando como carpinteiro numa marcenaria para sustentar nossa família de 2 e garantir que ele pudesse estudar. Durante sua juventude, Roberto sempre foi um menino esperto e ambicioso. Se formou em administração na faculdade da cidade, conseguiu emprego numa empresa grande de São Paulo. Se casou com Sandra, uma advogada que sempre me tratou com educação, mas nunca com afeto verdadeiro. Quando nasceu meu neto Lucas, senti que tinha conseguido dar continuidade à nossa família, que meus esforços como pai haviam valido a pena. Trabalhei como carpinteiro durante 50 anos, sempre com orgulho do ofício que aprendi com meu pai. Minhas mãos calejadas sabiam transformar madeira bruta em móveis bonitos, estantes resistentes, portas que duravam décadas. Era conhecido na região pela qualidade do meu trabalho, pela honestidade nos negócios, pela pontualidade nas entregas. "Seu Manuel faz móvel para durar a vida inteira", diziam os clientes satisfeitos. Quando me aposentei aos 65 anos, em 2013, Roberto sugeriu que eu fosse morar com eles em São Paulo. "Assim não fica sozinho no interior, pai, e pode ajudar cuidando do Lucas", disse na época. Vendi minha oficina, minha casinha simples onde havia vivido por décadas, e me mudei para o apartamento dele, acreditando que seria bem-vindo como avô e patriarca da família. Foi o maior erro da minha vida. Roberto e Sandra não queriam minha companhia ou meu carinho paternal. Eles queriam um babá gratuito para Lucas, alguém para fazer faxina e cozinhar enquanto eles trabalhavam ou saíam com os amigos. Durante 10 anos, vivi como empregado doméstico na casa do meu próprio filho, sendo tratado como favor que eles me faziam por me dar moradia. A situação piorou drasticamente no ano passado, quando Roberto perdeu o emprego numa reestruturação da empresa. Em vez de procurar novas oportunidades ou aceitar posições menores temporariamente, ele ficou em casa reclamando, bebendo cerveja e descontando a frustração em todos ao redor. "Pai, o senhor já viveu sua vida", dizia quando eu tentava conversar sobre a situação. "Agora só dá despesa." Sandra começou a fazer pressão constante para me tirarem de casa. "Roberto, seu pai já está com 75 anos. Tem que ir para um asilo ou coisa parecida." Ouvia ela falar no quarto deles durante a noite. "Não posso mais aguentar ter um velho cheirando a remédio aqui em casa." As palavras dela doíam mais que qualquer pancada física. Lucas, meu neto de 15 anos, era a única pessoa daquela casa que ainda me tratava com respeito. "Vô, não liga para o que eles falam", sussurrava quando estávamos sozinhos. "O senhor é legal, me ensina coisas que nem meu pai sabe." Mas Lucas era apenas uma criança. Não tinha poder para mudar a situação
que se deteriorava dia após dia. Na semana passada, Roberto anunciou sua decisão final. Pai, encontrei um lugar perfeito para o senhor, disse com um falso entusiasmo. Uma casinha no interior, ar puro, silêncio, longe da correria da cidade. Quando perguntei sobre custos e localização, ele foi evasivo. Não se preocupe com detalhes, pai. Já está tudo acertado. E foi assim que me encontrei naquela casa abandonada na Estrada dos Pinheiros. Uma propriedade rural que Roberto havia alugado por um ano, pagando apenas uma quantia simbólica ao dono das terras. A casa não tinha móveis. A fiação elétrica estava precária. Não havia água encanada funcionando. Era pouco melhor que um abrigo para animais. Roberto, como você espera que eu viva aqui? Perguntei olhando ao redor do cômodo principal. Ele suspirou impaciente. Pai, o senhor viveu na roça a vida inteira. Isso aqui é luxo comparado ao que conheceu na infância. Deixou comigo uma sacola de mantimentos básicos, R$ 500 em dinheiro, e a promessa vaga de que daria um jeito de me visitar de vez em quando. Depois que Roberto partiu, fiquei sozinho naquela casa silenciosa, processando a realidade de que meu próprio filho havia me abandonado como um animal velho que não serve mais para trabalhar. Aos 75 anos, estava começando do zero mais uma vez, sem recursos, sem apoio familiar, aparentemente sem futuro pela frente. Durante a primeira semana, admito que considerei desistir de tudo. Era difícil demais recomeçar numa idade em que a maioria das pessoas está se preparando para partir. Passei noites em claro questionando onde havia errado como pai. Como Roberto havia se tornado uma pessoa tão cruel e insensível. Mas na segunda semana, algo dentro de mim se rebelou contra essa resignação. Comecei a observar a casa com olhos de carpinteiro experiente, identificando o que poderia ser consertado, melhorado, transformado. As mãos que Roberto considerava inúteis ainda tinham força, ainda sabiam distinguir madeira boa de ruim, ainda podiam segurar ferramentas com firmeza. Lembrem-se deste momento, porque foi aqui que o velho Manuel abandonado começou a renascer como um homem determinado a provar seu valor. Na cidade mais próxima, distante 15 quilômetros da casa, encontrei uma loja de materiais de construção, cujo dono, seu Joaquim, ficou curioso com minha história. "O senhor é carpinteiro mesmo?" perguntou quando expliquei minha situação. "Porque aqui na região falta mão de obra qualificada nessa área." Mostrei para seu Joaquim algumas fotos antigas dos móveis que havia feito ao longo da carreira. Ele ficou impressionado com a qualidade do trabalho. "Seu Manuel, se fizer móveis assim hoje em dia, vai ter fila de cliente." Me ofereceu um pequeno empréstimo em materiais para começar a trabalhar, pagável conforme eu fosse vendendo as peças. Durante as semanas seguintes, transformei parte da casa abandonada numa oficina improvisada. Consertei a fiação elétrica usando conhecimentos que aprendi em décadas de experiência. Arrumei um sistema básico de água usando uma bomba velha que encontrei no quintal. Montei bancadas de trabalho com tábuas que comprei com o dinheiro que Roberto havia me deixado. Meu primeiro projeto foi fazer uma mesa simples para um vizinho que havia conhecido na cidade. Seu Pedro, dono de um sítio próximo, precisava de móveis para a casa nova que estava construindo. "Seu Manuel, se o trabalho ficar bom, recomendo o senhor para outros sitiantes da região." Prometeu. A mesa ficou melhor do que eu mesmo esperava. Depois de meses sem trabalhar com madeira, minhas mãos redescobriram a habilidade antiga, a precisão dos encaixes,
A satisfação de ver uma peça crua se transformar em objeto útil e bonito. Seu Pedro ficou tão satisfeito que me encomendou uma sala de jantar completa. A notícia se espalhou rapidamente pela região. Dona Maria, que morava numa fazenda a 10 quilômetros dali, me procurou para fazer armários de cozinha. Seu Antônio queria uma estante para livros. Dona Carmen precisava de um guarda-roupa sob medida. Em 2 meses, tinha uma lista de encomendas que me manteria ocupado por 6 meses. Mas o que mais me impressionou não foram os pedidos de móveis. Foi a forma como as pessoas da região me receberam e me respeitaram. Seu Manuel, dizia seu Joaquim da loja de materiais, fazia tempo que não via um carpinteiro de verdade por aqui. Hoje em dia, tudo é móvel de fábrica, sem qualidade. Com o dinheiro das primeiras vendas, comecei a melhorar a casa onde morava. Comprei um fogão a gás, uma geladeira pequena, um colchão decente. Pintei as paredes, consertei o telhado, plantei uma horta no quintal. Em 3 meses, a casa abandonada se transformou numa moradia digna e aconchegante. Dona Rosa, uma vizinha de 70 anos que morava sozinha numa fazenda próxima, se tornou uma amiga especial. Ela me trazia comida caseira e eu consertava coisas quebradas na casa dela. Seu Manuel, dizia ela, o senhor é um exemplo de como nunca devemos desistir da vida. Nossa amizade era pura e sincera, baseada no respeito mútuo e na solidariedade entre pessoas que entendiam o valor do trabalho honesto. 6 meses depois de Roberto me abandonar, meu pequeno negócio estava prosperando além de todas as expectativas. Tinha clientes regulares, pedidos agendados para os próximos meses, uma reputação sólida na região como carpinteiro confiável e competente. Mais importante, tinha recuperado minha dignidade e meu senso de propósito. Foi nessa época que recebi uma ligação inesperada. Era Lucas, meu neto, ligando escondido dos pais. Vô, sinto muito saudade do senhor, disse com a voz embargada. Como está vivendo aí sozinho? Contei para ele sobre meu trabalho, sobre os amigos que havia feito, sobre como estava reconstruindo minha vida do zero. Vô, o senhor virou carpinteiro de novo? Perguntou Lucas com admiração. Isso é incrível! Posso ir visitar o senhor? Expliquei que adoraria recebê-lo, mas que precisaria da autorização dos pais. Vou convencer eles, vô. Quero ver seus móveis novos. 2 semanas depois, Lucas conseguiu convencer Roberto a trazê-lo para uma visita. Quando chegaram àquela casa que Roberto havia deixado como um casebre abandonado, encontraram uma propriedade transformada. Paredes pintadas, quintal organizado, oficina funcionando, móveis bonitos espalhados pelo terreno secando no sol. Roberto ficou em silêncio, observando a transformação. Eu estava trabalhando numa cômoda quando eles chegaram, concentrado na tarefa, usando as mesmas mãos que ele havia considerado inúteis 6 meses antes. Pai, eu não sabia que... Começou a dizer, mas não conseguiu completar a frase. Lucas ficou fascinado com tudo que viu. Pediu para eu explicar como funcionavam as ferramentas, como escolher a madeira certa, como fazer os encaixes perfeitos. Vô, o senhor pode me ensinar carpintaria nas férias? Perguntou com os olhos brilhando. Era a primeira vez em anos que alguém da família demonstrava interesse genuíno pelo meu conhecimento. Durante o almoço que Dona Rosa preparou para recebermos as visitas, Roberto ouviu os vizinhos falarem sobre meu trabalho com respeito e admiração. Seu Manuel é o melhor carpinteiro da região, disse seu Pedro. Trabalho limpo, preço justo,
pontualidade exemplar. Era evidente que Roberto não esperava encontrar o pai próspero e respeitado. Na volta para São Paulo, Roberto ficou em silêncio durante a maior parte da viagem. Lucas me ligou no dia seguinte. Vô, papai ficou muito pensativo depois da visita. Acho que ele entendeu que fez uma besteira abandonando o senhor. Durante os meses seguintes, minha vida continuou melhorando em todos os aspectos. Meu negócio cresceu tanto que precisei contratar um ajudante, Joãozinho, um rapaz de 20 anos da região que queria aprender carpintaria. Ensinar o ofício para um jovem interessado me deu uma satisfação que não experimentava há décadas. A casa se transformou numa pequena propriedade rural, organizada e produtiva. Além da oficina de carpintaria, cultivava uma horta que abastecia minha mesa e ainda sobrava para vender na feira da cidade. Criei algumas galinhas que me davam ovos frescos todos os dias. Era uma vida simples, mas digna e gratificante. Seu Joaquim me propôs uma sociedade. Ele forneceria materiais e espaço numa loja da cidade. Eu faria móveis sob encomenda com meu nome na marca. Móveis Manuel, qualidade artesanal. Seria nossa empresa. Era uma oportunidade de expandir o negócio e oficializar meu retorno ao mercado de trabalho. Um ano depois do abandono, recebi uma visita inesperada. Era um repórter da rádio local que havia ouvido falar da minha história através de seu Joaquim. Seu Manuel, sua trajetória é inspiradora, disse ele. Um homem de 75 anos que recomeçou do zero e construiu um negócio próspero. Posso fazer uma matéria sobre isso? A entrevista foi ao ar numa tarde de sábado e repercutiu muito na região. Recebi dezenas de ligações de pessoas parabenizando minha perseverança, pedindo orçamentos, oferecendo parcerias. O prefeito da cidade me convidou para uma homenagem na Câmara Municipal. Era reconhecimento público de uma vida reconstruída através do trabalho honesto. Foi através dessa matéria na rádio que Sandra, minha ex-nora, soube detalhes da minha nova vida. Ela ligou para me parabenizar, algo completamente inesperado. Seu Manuel, não sabia que o senhor tinha virado empresário, disse com uma admiração que nunca havia demonstrado antes. Roberto ficou impressionado com a matéria. 2 semanas depois, Roberto apareceu sozinho para uma conversa que mudaria definitivamente nossa relação. Encontrou-me na oficina trabalhando numa mesa de jantar encomendada por uma família da cidade. Ficou observando meu trabalho em silêncio por alguns minutos antes de falar. Pai, eu cometi o maior erro da minha vida, disse finalmente, com lágrimas nos olhos. Abandonei o senhor achando que estava me livrando de um peso, mas na verdade estava perdendo um homem extraordinário. Ele me contou como a matéria na rádio havia repercutido entre conhecidos em São Paulo, como as pessoas elogiavam minha determinação e capacidade de superação. Pai, posso pedir perdão? Perguntou com uma humildade que não demonstrava desde criança. Olhei para meu filho e vi não o homem cruel que me abandonou, mas uma pessoa quebrada que havia perdido o rumo da vida. Roberto, respondi calmamente, perdão você já tem, mas respeito precisa ser reconquistado. Expliquei que estava disposto a reconstruir nossa relação, mas em bases diferentes. Não voltaria a ser o pai submisso que aceitava qualquer tratamento em troca de migalhas de afeto familiar. Era agora um homem independente, próspero, respeitado na comunidade onde vivia. Roberto me contou que estava passando por dificuldades financeiras sérias.
desempregado há mais de um ano, com dívidas acumuladas. Sandra estava ameaçando pedir separação se a situação não melhorasse logo. Pai, o senhor pode me dar conselhos sobre como recomeçar? Perguntou. A ironia da situação me tocou profundamente. O filho que me considerou inútil agora pedia conselhos sobre reconstrução de vida. Roberto, disse, primeiro você precisa aceitar trabalhos que estão disponíveis, não apenas os que considera dignos do seu diploma. Segundo, precisa tratar as pessoas com respeito, principalmente aquelas que mais te amam. Te ofereci ajuda financeira temporária e a oportunidade de Roberto trabalhar comigo durante as férias, aprendendo carpintaria básica que poderia usar como fonte de renda adicional. Não é caridade? Expliquei. É uma oportunidade de você aprender um ofício honesto e descobrir o valor do trabalho manual. Lucas passou as férias de janeiro comigo, aprendendo carpintaria e ajudando na horta. Foi o período mais feliz que tivemos juntos em anos. Vô, disse ele numa tarde enquanto políamos uma mesa, quero ser como o senhor quando crescer. Forte, independente, respeitado. Suas palavras me emocionaram mais que qualquer reconhecimento público. Hoje, 18 meses depois daquele abandono cruel, posso dizer que Roberto me fazer foi o melhor presente que recebi em 75 anos de vida. Forçou-me a redescobrir minha força, meu talento, minha capacidade de ser útil e valorizado pela sociedade. Meu negócio emprega 3 pessoas. Eu, Joãozinho e agora Roberto, que está aprendendo carpintaria nas horas vagas e descobrindo satisfação no trabalho manual que sempre desprezou. Nossa empresa Móveis Manuel é conhecida em toda a região pela qualidade artesanal. A casa na Estrada dos Pinheiros se transformou numa pequena propriedade próspera. Recebo visitas regulares de clientes, amigos, familiares que vêm admirar não apenas os móveis, mas a história de superação que representam. Dona Rosa e eu nos tornamos companheiros de vida, compartilhando refeições, conversas e a sabedoria de quem aprendeu a valorizar coisas simples. Roberto está reconstruindo sua vida lentamente, com trabalho honesto e relacionamentos baseados em respeito mútuo. Sandra voltou a me tratar com consideração depois que percebeu que eu não era mais o sogro problemático, mas um empresário de sucesso. Lucas me visita regularmente e já domina técnicas básicas de carpintaria. A lição que aprendi é que nunca é tarde demais para recomeçar, para provar nosso valor, para conquistar respeito através do trabalho digno. Que filhos ingratos podem, paradoxalmente, nos libertar para descobrirmos potencial que nem sabíamos que possuíamos. Que aos 75 anos ainda podemos ser empreendedores, mentores, exemplos de perseverança. Principalmente, aprendi que nosso valor não depende da opinião da família sobre nossa utilidade. Que podemos ser pais amorosos sem nos submetermos à humilhação constante. Que o trabalho honesto, independente da idade, sempre encontra reconhecimento e recompensa. Se você está ouvindo minha história e se sente descartado pela família, saiba que sempre há tempo para recomeçar, para descobrir talentos adormecidos, para construir uma vida com propósito e dignidade. E se você é filho ou filha, lembre-se de que seus pais têm décadas de experiência, conhecimento e sabedoria que podem ser valiosos se tratados com respeito. Conte para mim nos comentários. Você conhece histórias de pessoas que recomeçaram a vida após os 70 anos? Já viu situações onde o abandono familiar levou à redescoberta de talentos? Essas histórias precisam ser compartilhadas
para mostrar que idade nunca deve ser desculpa para desistir ou aceitar desrespeito.